Bem-vindo a mais um episódio de Operação Gourmet. O programa de hoje finaliza uma série de 4 programas gravados aqui em Baldwin Park. A gente vai finalizar da melhor maneira, num dos happy hours mais badalados da cidade. O bar se chama The Nest e a gente vai lá para escolher uma cerveja super legal, porque a receita que a gente vai finalizar é uma receita de pão. A gente vai fazer um pão de cerveja, um pão maravilhoso, gostoso, super fofinho, que fica pronto bem rápido. Vamos lá então e vamos experimentar algumas cervejas para ver qual que fica melhor para fazer a nossa receita. Pra você ver, galera, agora é happy hour e aqui nos Estados Unidos o happy hour começa às 5 da tarde. Alguns lugares começam às 4, mas termina às 7. Agora que tem todos os especiais. É onde a gente toma as melhores cervejas, a gente toma os melhores drinks. Eu, por exemplo, vou pegar uma cerveja aqui agora pra gente poder criar uma inspiraçãozinha pro nosso pão mais tarde. Então vamos ficar comigo, porque o The Nest Bar é muito legal e tem um monte de cerveja legal aqui. A arte de fazer o pão sempre esteve presente em diversas culturas e em diversas épocas e tempos diferentes também. A gente, na verdade, não resgata mais aquele grande hábito de fazer um pão em casa. O pão tem uma fermentação super legal e dependendo do jeito que você fermenta ele pode ter resultados totalmente diferentes. O que a gente veio buscar aqui foi uma cerveja para poder balancear. Afinal de contas, a cerveja também é um tipo de fermento. Agregando fermento, a farinha e essa cerveja, a gente vai ter um ingrediente super especial para fazer um dos melhores pães que você já comeu. Então fica de olho, porque daqui a pouco a gente vai lá para a cozinha para a gente poder fazer um pão super legal de cerveja. Cheers! A receita de hoje vai ser bem fácil, bem rapidinha. Na verdade, a gente vai ensinar uma das coisas que ninguém faz mais. É o pão. A gente, na verdade, não faz pão mais porque é muito mais prático comprar no supermercado. Porém, eu vou ensinar para vocês uma receita super fácil de um pão de cerveja, inspirado na cerveja que a gente tomou lá no The Nest. O que a gente vai fazer, na verdade, é um pão de cerveja de várias formas. No efeito pão de forma, no efeito pão trançado. Enfim, a gente vai fazer essa massa de pão ficar super flexível para a gente poder colocar em recheios, por exemplo, fazer um pãozinho gostoso recheado, fazer um pãozinho para você poder servir no seu jantar ou até mesmo um pão italiano para você fazer brusqueta. Então vamos lá para a receita, porque os ingredientes são facinhos de colocar. Eu vou começar aqui colocando um pouco de farinha de trigo. Eu vou colocar para essa receita meio quilo de farinha de trigo. Então vamos lá. Vou adicionando um pouco aqui. Como a gente vai fazer vários tipos, eu vou fazer uma receita inteira. Eu vou colocar 1 quilo de farinha de trigo aqui. Vamos lá, mais uma vez, lembrando que a gente tem que respeitar sempre o peso para a receita poder dar certo. Vamos lá, vou colocar aqui. Na minha batedeira, vou colocar uma embalagem de fermento. Lembra disso que é yeast, na verdade, fermento em inglês. O outro que a gente usa, que é o pó royal, é o baking powder. Como eu quero que o meu pão fique bem grande, o que eu vou fazer, na verdade, é adicionar um pouquinho de açúcar para poder acelerar o crescimento desse fermento. Então eu vou colocar uma colherzinha de açúcar aqui. Vou colocar o sal.
Já é o suficiente. E aí vou colocar a nossa cerveja. Eu escolhi colocar uma cerveja um pouco mais encorpada. A cerveja, na verdade, ela também tem uma fermentação natural. Então a fermentação da cerveja com o fermento vai fazer com que o nosso pão cresça cada vez mais. Para isso eu escolhi, ó, uma Guinness, uma cerveja draft, que na verdade é uma cervejazinha um pouco mais escura, mas bem saborosa. Então eu vou ligar aqui a minha batedeira e vou vir adicionando de pouquinho em pouquinho a minha cerveja. Para 1 kg de farinha você vai usar em média 500 a 600 ml de cerveja. Como eu estou usando a cerveja escura, e eu acho que a cerveja escura é um pouquinho forte, o que eu vou fazer é, vou colocar os meus 473 ml aqui dessa cerveja e vou completar com um pouquinho de água. O bom é que além de dar um aroma super especial na cozinha, ele ainda é super nutritivo, porque você tem a cerveja e tem a farinha na mesma receita. Não se preocupe com álcool, porque na verdade isso aqui vai evaporar assim que a gente colocar no forno. Então se você não ingere bebida alcoólica, não se preocupe. É só para efeitos mesmo da nossa receita. Ah, e tem outra coisa, o álcool na receita acaba fazendo com que o pão fique mais crocante. Ó, começando a tomar forma. Agora eu vou controlar com um pouquinho de água. A massa já está ficando mais escura, isso porque eu estou usando a cerveja escura. Se você quiser uma massa mais clara, usa, por exemplo, a cerveja mais clara. Você deve estar se perguntando assim, se eu fizer somente o pão, posso colocar alguma coisa dentro? Sim. Toda vez que você quiser fazer um pão, por exemplo, um pão de torresmo, ou um pão de cebolinha, ou um pão de salsinha, ou até mesmo um pão, por exemplo, com calabresa, sempre evite colocar esses ingredientes enquanto a gente está misturando assim. Depois que a massa estiver formada, aí sim você adiciona os ingredientes. Mas não se esqueça de uma coisa, ingredientes como, por exemplo, a cebola, o tomate, eles vertem muita água. Então tome cuidado na hora que você colocar para você não ter uma massa muito aguada. Procure deixar a massa um pouquinho mais seca para você poder colocar esses ingredientes. O meu pão está quase ficando bom. O ponto está quase esse daqui, ó. Aí você vai me perguntar de novo assim, mas eu coloco logo assim que eu terminar isso daqui? Não. Para a gente poder ter um pão perfeito, ele precisa fermentar um pouquinho. Então sempre faça a primeira fermentação e depois você adiciona os ingredientes que você quer adicionar. O pão, na verdade, por ser um ingrediente, ter ingredientes tão simples como, por exemplo, a farinha, a água e o fermento, dependendo de como você fermenta ele te dá resultados diferentes. O que eu gosto de fazer sempre é 2 tipos de fermentação. Ele primeiro vai fermentar dentro da minha assadeira ou dentro do meu bowl durante um tempo, durante pelo menos umas 2 horas, onde ele vai desenvolver todo aquele gás carbônico para poder a massa ficar bem grande. Depois eu amasso essa massa e eu coloco ela na forma. Aí ela tem a segunda fermentação direta no forno. Você pode optar, por exemplo, se você quiser ter um pão com mais bolhas de ar dentro, em fazer uma fermentação secundária. Para isso basta você moldar o pão, colocar ele na assadeira e deixar ele fazer uma segunda fermentação antes de você colocar no forno. Então qualquer tipo de coisa que você queira colocar no topo, por exemplo, pincelar, jogar um queijo, evite colocar antes do estágio da segunda fermentação. Coloque sempre um pouquinho antes de você levar ao forno, assim você vai ter uma qualidade bem melhor de pão. Ó, minha massa está quase pronta. E para poder dar uma crocância a mais, eu vou adicionar um pouquinho de azeite de oliva. Pronto, minha massa já está aqui batendo. Já está com uma consistência bem boa. Eu vou esperar esse azeite incorporar um pouco na massa. Dessa vez, ao contrário da massa de pizza, eu não vou sová-la tanto, não vou deixar ela tanto na batedeira. A gente vai desenvolver menos glúten dessa vez, porque a gente quer que o pão fique bem consistente. A massa, vocês veem, olha, é uma massa bem uniforme de pão. Ela desgruda do nosso bowl aqui. E é isso que a gente... A minha massa está pronta e, na verdade, ela vai precisar descansar somente 2 horas lá fora. Eu já deixei uma descansando. Eu vou lá buscar e depois do comercial a gente volta para mostrar como que esse pão vai ficar depois de assado. Vamos lá então comigo? A minha massa já cresceu, como vocês podem ver, ela praticamente dobra de tamanho. O que a gente vai fazer, na verdade, agora é fazer alguns tipos de forma para a gente poder colocar esse pão para assar. Então eu vou tirar essa massa daqui. Vou botar aqui na mesa, vou trabalhar ela um pouco. Vou tirar um pouco desse ar. Você vê que eu não coloco farinha também na mesa, não precisa.
Agora a gente vai colocar, vai cortar um pouco e vai fazer vários modelos. Vou colocar essa assadeira aqui, vou colocar um pouco de farinha de trigo na parte de baixo dela. A gente vai começar a trabalhar agora os modelos. Então, todo mundo gosta do pão francês, todo mundo está acostumado com o pão francês. Como que a gente chega com aquela forma legal do pão francês ou do pão italiano? Então, eu vou ensinar para vocês. O que, na verdade, a gente vai fazer, a gente vai trabalhar ela de uma forma redonda. Aqui. Meu forno já disse que já está bom. A gente vai pré-assar esse forno a 400 graus. Tá? A gente vem aqui agora e a gente enrola esse pão nesse formato aqui, deixando essa parte do contato para baixo. Então eu vou pegar ele aqui, vou colocar esse meu pão aqui. Esse aqui vai ficar com a forma do pão italiano. Agora vamos ver outras formas interessantes de pão também. Vou pegar essa parte daqui e vou moldar ele aqui um pouquinho. A gente vai tentar dar uma outra forma. Para isso eu vou cortar não até o final. Vou cortar essas partes aqui e vou deixar como se fosse um X. Só que não vou cortar até o final. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma dessas partes daqui e vou vir e vou colocar para cá. Depois eu vou puxar uma dessas partes daqui, vou vir e vou colocar para cá. Vou passar uma dessas partes aqui, vou vir e vou colocar para cá. E uma dessas partes aqui eu venho e coloco para cá. E aí a gente tem um pão como um catavento. Outra forma da gente poder moldar esse pão, por exemplo, é você fazer os que eles consideram aqui de dinner roll. O dinner roll é super fácil de fazer. Na verdade, o que ele é uma bolinha. Então a gente vai precisar pegar aqui, colocar ela na mesa e vir circulando ela, largando ela um pouquinho aqui sem contato. Então a gente vai fazer isso daqui, vai apertar ela. Ela vai vir aqui. Porque a gente quer que ela fique uniforme, a gente quer que ela cresça uniforme. Então a gente vai fazer isso daqui. Vai colocar aqui, ela já vai pegar aqui, ó. Você já vê que ela já está elástica, ela já vem na forma. Depois eu trabalho ela aqui, eu venho redondinho e coloco aqui. Vou botar aqui mais uma, maiorzinha, redondinha. E vou colocar aqui. Você pode, por exemplo, fazer também o pão que eles chamam de pão trançado. O pão trançado é facinho de fazer. A gente vai pegar isso aqui. Vai abrir ele como se ele fosse um nhoque. Aqui, a gente vem, bota os três juntos. Aperta bastante aqui no final, essa parte depois a gente vai virar para dentro e a gente vem trançando o pão aqui. De novo, vira aqui, coloca essa parte aqui para dentro, coloca essa parte para cá e a gente coloca na assadeira. Outro tipo seria o pão italiano redondo. Para isso a gente vai trabalhar então com essa massa aqui maior. E vai bolear ela, jogando sempre para dentro, aqui para a gente poder ter essa forma mais uniforme aqui, ó. Essa aqui a gente vai deixar aqui. E por último, eu vou entrar com esse pão daqui, a gente vai usar uma assadeira e vai colocar ele para ele poder seguir um padrão um pouco mais parecido com um pão de forma. Então eu vou vir aqui e vou colocar o meu pão aqui dentro. Facinho. Bom, eu não vou deixar ele fermentar mais uma segunda vez porque eu quero um pão um pouco mais consistente. Um pão que eu possa cortar e posso colocar manteiga, posso colocar um monte de coisa nele. Então nessa hora agora você vai pegar uma faca bem afiada e a gente vai começar a fazer aqueles rasgozinhos dos pães comuns que a gente compra no supermercado. Então a gente pode vir aqui, por exemplo, ó, e fazer um talho nesse daqui, pra gente poder ter só
de uma maneira diferente. Esse daqui a gente vai vir, ó, e vai fazer um X. E vamos deixar ele aqui. Esse daqui eu vou fazer 3. Fazer um pouquinho mais. Alguns talhos aqui. E esse daqui eu vou vir e vou fazer como se fosse uma baguete também. Os outros têm as suas formas, a gente vai fazer o seguinte, vai colocar ele no forno. O que você pode fazer para dar brilho para o seu pão, por exemplo? Você pode colocar clara de ovo, você pode adicionar outros ingredientes, como por exemplo, um pouco de Italian Season no topo. Eu gosto de fazer o seguinte, tudo isso na verdade, ele vem acompanhado de ou clara de ovo ou às vezes a água. Quando a gente faz o pão francês, aquela casquinha crocante dele, na verdade, nada mais é do que um pouco de água com sal. Então ele faz aquela água com sal e isso faz uma crosta. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho de água aqui, vou colocar um pouco de sal. Vou pegar um pincel agora. E essa água com sal, eu vou começar, ó, a molhar as minhas bolinhas. Quando você congelar também um pão e quiser que ele volte a ficar crocante, isso é uma boa dica. Você sempre pega um pouco de água com sal e passa por cima dele. Aí vai a minha trança. Eu vou aproveitar que ele está molhado e vou fazer umas brincadeiras. Então esse daqui, por exemplo, eu vou colocar um pouquinho de Italian Season por cima. Esse daqui eu vou colocar, por exemplo, um pouquinho de tempero. Esse tempero é sal, pimenta e um pouquinho de caldo de frango. Então ele vai dar um gosto bem legal. O outro daqui, maior, eu vou colocar um pouco de semente de papoula. E você pode brincar, você pode colocar semente de girassol, você pode colocar qualquer outra coisa que você gosta de colocar no topo. Esse daqui eu vou colocar somente o nosso sal, para poder dar uma crostinha, um pouquinho de pimenta. E esse daqui eu vou colocar um pouco de alecrim. No meu catavento vou colocar um pouquinho de alecrim também. Agora forno 400 graus, aproximadamente 20 minutos e nosso pão está pronto.